inquérito que investiga a cartelização do mercado de autopeças de reposição, ficando dispensada a leitura da ata da sessão anterior. E presentes os ilustres deputados, deputado Ramalho da Construção, deputado Beto Saão, deputado Oswaldo Virgínio, deputado Marcos Neves, que dão quórum para esta sessão. E, inclusive, já iniciando, a deputada Beto Saão ponderava que nós não alargássemos demasiadamente o objeto da CPI para não retirar a sua própria natureza, que está investigando o monopólio que as empresas montadoras de automóveis querem impor sobre o mercado secundário, que é das peças de reposição, e os danos ao consumidor que disso decorrem em razão de não encontrar peças, de ser obrigado, às vezes, a ficar com o veículo até desmanchar, porque ou as peças faltam ou estão em preços exorbitantes e inflados artificialmente. Deputada Beto Saão. Senhor presidente, eu queria que a mesa nos informasse quanto já passou de tempo dessa comissão, porque nós sabemos que ela tem um tempo para iniciar e outro para terminar, porque nós já estamos praticamente caminhando para o final de maio, e quanto está faltando ainda para a gente concluir os trabalhos, se há possibilidade da gente fazer, sendo finalizado esse trabalho, se há possibilidade de nós fazermos uma prorrogação, se também há necessidade, não só a possibilidade, mas como necessidade de prorrogarmos. E, quando eu comentei informalmente com Vossa Excelência a respeito da minha preocupação com relação ao tamanho da CPI, porque a gente tem observado que tem vários requerimentos de toda a ordem, e se nós abrirmos muito esse nosso objeto de investigação, no fim nós corremos o risco de perdermos o foco e não chegarmos àquilo que nós estamos aqui buscando investigar. Então, essa é a minha preocupação. Talvez, se a gente pudesse circunscrever melhor o nosso objeto nesse momento e, a partir daí, restabelecer um novo cronograma com bastante objetividade. Eu não sei, deputada, o que os nossos colegas pensam a respeito. O prazo termina dessa CPI no final de junho. Nós vamos solicitar a prorrogação por mais 60 dias. Seria, não conta julho, que é recesso, nós poderíamos prorrogar até final de setembro esta CPI. Nós, até agora, ouvimos... nós não ouvimos o doutor Gilberto Nonaca. Foi ouvido o Sérgio, eu que não pude estar presente, exato. César Luquezzi, Dr. Gésner de Oliveira, Francisco Wagner de la Torre, Moisés de Assis Sirvante e Renato Aires Fonseca. Me parece que o ponto alto, salvo engano, não sei os colegas presentes, seriam os presidentes das montadoras que estabelecem o monopólio e que foram convidados, mas recusaram o convite. Ou seja, foram gentilmente convidados para virem e disseram que não aceitam o convite, porque não compareceram. Pela ordem, senhor presidente. Nós podemos convocá-los? Olha, eu entendo que sim, nós podemos convocar todos, aquelas montadoras que não ficam na capital, ficam em comarcas contíguas. Já existe ato do Tribunal de Justiça que permite citação quando são comarcas contíguas, para não estabelecer aquela burocracia de carta precatória, de maneira que elas não devem se escorar na carta precatória para inviabilizar o comparecimento, o que seria, a meu ver, um ato de obstrução dos trabalhos de uma comissão investigativa que tem assento constitucional. Ela foi constituída regularmente, a CPI está prevista na Constituição, seus poderes investigatórios estão previstos na Constituição, tem poderes investigatórios semelhantes ao de juiz. Ressalvado algumas matérias específicas reservadas ao campo do Poder Judiciário, como quebra de sigilo bancário e determinação de prisão provisória, todos os demais poderes investigatórios típicos de autoridades judiciárias são poderes investigatórios da CPI. De maneira que eu proponho que sejam convocados
para a próxima sessão e com todos os consectários da convocação, inclusive condução coercitiva. Justamente. Então, acho que nós podemos colocar na ordem do dia... Vamos ver aqui, a AGM, que é isso? Está agendada para o dia 11 de junho. A AGM vem dia 11 de junho. Então, a Ford solicitou 18 ou 25. Solicitou prazo para se manifestar, mas vai estar indeferido o prazo, não é? Nós convocamos para vir aqui, não para se manifestar. Fiat foi mais educada ainda, não respondeu o convite. E a Volks? A Volks solicitou prazo para se manifestar. Vamos identificar os responsáveis que falam em nome destas montadoras, que se encontram aqui na cidade de São Paulo ou em comarcas contíguas, proponho, e que senão a CPI se desmoraliza. Se nós instauramos a CPI para apurar os abusos praticados pelas montadoras, as montadoras viram as costas e não vamos dar satisfação. Não, então é melhor fazer CPI, né? Senhor presidente, salvo engano, e acho que vocês devem lembrar, a AGM foi exatamente a que menos apareceu nas exposições que nós tivemos aqui anteriormente. As mais citadas, me parece que foi a Fiat e acho que a Ford. A AGM não pratica o monopólio, é a única que não pratica o monopólio no mercado e foi a secundário. primeira a aceitar o nosso convite. Então, vamos, eu não sei, vamos colocar como encaminhamento, mas vamos discutir os encaminhamentos. Eu quero fazer uma proposta. Dia 11 de junho, sem cessa, daqui 15 dias, tempo suficiente. Então, daqui 21 dias, 11 de junho, tem tempo suficiente. Então, dia 11 de junho, nós vamos manter o convite para a GM e nós podemos fazer o seguinte, ouvimos a GM no dia 11 e convocamos a Ford, a Volks e a Fiat para o dia 18 de junho. Ou convocamos duas para o dia 18 e uma para o dia 25. 25, né? Podemos convocar a Ford e a Volkswagen para o dia 18 e a Fiat 25 já com... A Fiat teria que ser algum representante do escritório em São Paulo, porque eles estão em Minas, estão em outro estado. Nós teríamos que, aí sim, pedir uma carta para ouvi-los na Assembleia Legislativa de Minas, de Belo Horizonte. Mas nós poderíamos convocar o responsável pelo escritório aqui. E eu proponho que, nas convocações, já se estabeleça uma estrutura de condução coercitiva para, em não havendo comparecimento, já determinarmos essa condução. Então, ficar dia 11 de junho, GM. Dia 18 de junho, Ford e Volkswagen, com convocação, sob pena de condução coercitiva. Dia 25 de junho, o responsável legal pela Fiat na cidade de São Paulo, com convocação, sob pena de condução coercitiva. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Neves. Só queria ter um entendimento aí. Quando é levado esse convite, a pessoa aqui da Assembleia chega a falar com algum subordinado, explicar o que realmente está acontecendo? Chega a falar? Porque às vezes chegar lá só um convite, chega na mão do funcionário, o funcionário manda para o diretor, que manda para outro diretor, quer dizer, um vai passando para o outro e ninguém vai realmente sabendo o que é. Acho que seria importante, se de repente, para a gente não perder tempo, porque vamos supor que no dia 11 venha mais uma justificativa, quer dizer, vamos perder 20 dias para que isso não aconteça. Então, seria importante que a assessoria pudesse firmar lá, para explicar e confirmar. Né? Os deputados estão indo lá na sessão. Olha, né? Então, a servidora vai descrever aqui o baile que ela tomou. Olha, primeiro, é difícil você conseguir o telefone deles. Eles te dão um telefone... Do atendimento ao cliente. Aí, você fala que é da CPI, que foi aprovado um representante... Aí eles te mandam para a estagiária de Direito. A estagiária de Direito fica com medo e te manda para a imprensa. A imprensa te manda para outro. Então, assim, 5 e 1, não tem mais ninguém na empresa. Então, a gente tem falado, olha, a CPI está na página, tem como você saber o que está acontecendo. A gente dá o telefone, dá o endereço para eles retornarem.
Então, eu acho assim, eles estão dificultando um pouco chegar a eles. O fato de não ter um nome e um endereço no pedido acaba deixando isso mais solto. O nome da pessoa convocada. Da pessoa, do representante convocado. Isso não tem como também definir aí? Quem poderia? A gente pode definir aqui. Podemos definir Pela ordem. para que a gente possa realmente acertar aí e eles não ficarem justificando que não convocou ninguém, né? Eu acho o seguinte, se me permite dar uma sugestão. Cada uma dessas montadoras tem um presidente no Brasil. O presidente da GM no Brasil, o presidente da Volks do Brasil. Manda em nome do presidente. Se ele depois vai mandar um preposto, aí não é uma questão nossa, é uma questão deles, mas tem que ir no nome do presidente, na minha avaliação. Os convites foram assim, deputado Ramalho. Pela ordem, presidente. Como sugestões, estava em Vossa Excelência tem mais conhecimento que nós, é promotor público, né? De se fazer via cartório, qualquer forma oficial de justiça ia procurar lá convocando o presidente, ou por um próprio agente aqui parlamentar da Assembleia Legislativa, um agente policial. Eu sugiro o seguinte, que vá um agente parlamentar que entregue na mão do presidente ou de um chefe de gabinete do presidente e receba um protocolo do gabinete do presidente, traga protocolada a convocação. Se o presidente tem, por exemplo, qual é o presidente que está há 6 meses, americano, da Ford, e fala português? Problema dele, porque também se for um brasileiro lá, vai ter que falar inglês. Então, ele se vira atrás do intérprete. Então, a gente vai convocar. O seguinte, caso eles queiram entrar em contato com os deputados para apresentar um representante capaz de dar os esclarecimentos, aí nós deliberamos. Se eles não apresentarem, o presidente tem que ser convocado, porque o presidente recebe a convocação e não toma nenhuma providência de encaminhar um representante da empresa para vir aqui falar. Então, está se fazendo de rogado. Então, Pela ordem, senhor presidente. Deputado Oswaldo Virgínio e depois deputada Bessa. Senhor presidente, a gente vem percebendo que CPI é coisa séria, entendeu? A gente percebe que na Câmara Federal, e também não é diferente aqui na Assembleia Legislativa, não somente do Estado de São Paulo, como outras, eu acho que nós devíamos divulgar mais essa CPI, porque a CPI de respeito é uma CPI que realmente nós estamos investigando uma coisa que vai beneficiar a nossa população. Então, eu acho que, você vê, mandou o ofício para a empresa recebeu lá simplesmente o ofício e falou, não quero nem saber o que está acontecendo. Eu acho que Vossa Excelência, como presidente dessa CPI, Vossa Excelência deveria convocar uma rede televisiva, jornal, alguma coisa, para dizer o que nós estamos fazendo nessa CPI, qual é o motivo, qual é o intuito que nós estamos fazendo. Porque, na realidade, as pessoas não estão tendo o respeito que é devido a essa CPI. Acho que talvez fazer um comunicado oficial da CPI para os órgãos de informação, as redes de televisão, os jornais, de que houve a convocação dos 4 presidentes das montadoras. Pronto. Todo lugar tem, só me permita. Está certo, acho que está de acordo. No governo, lá na Câmara Federal, você vê que qualquer CPI lá, toda a rede de televisão está lá, em cima, quer saber o que os deputados estão fazendo, o que o presidente está fazendo, o que está ouvindo, quem não está ouvindo, quem vai ser preso, quem não vai, entendeu? Então, está havendo um desrespeito. Eu acho que nós temos que entrar aqui realmente no fator real para a gente poder realmente finalizar essa CPI com êxito e realmente beneficiando somente o povo, porque é os nossos... Tá? Constando da presença do deputado Georgiato, deputada Betsal. Eu concordo, o deputado Oswaldo tem razão, né? O problema é que a nossa Assembleia aqui, nós sempre ficamos exprimidos, a gente sempre fala isso, né? Entre a Câmara Municipal e a Câmara Federal. E, no fim das contas, a gente desenvolve tantas tarefas e tantos trabalhos importantes aqui na casa e que, às vezes, a gente sente de não ter a repercussão e a visibilidade que nós gostaríamos de ter, que tivessem, não nem pelo ponto de vista individual de cada um dos mandatos, mas pelo tamanho dessa Assembleia, a Assembleia Legislativa mais importante do país. Enfim, mas eu acho que a Casa deveria até ter uma assessoria de imprensa para esse tipo de questão que pudesse fazer chegar aos órgãos de imprensa
esses resultados. Mas eu queria sugerir à mesa, à presidência, que também, se houver dificuldade para encontrar os nomes dos presidentes, poderia ser encontrado na Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Nós já temos nomes dos presidentes. Todos os nomes, Já endereços, etc. Já Acho que temos talvez tudo. fica mais Nomes fácil. e endereços já temos. Não, o presidente tem que ser intimado na presidência da empresa, da companhia. Acho que não vieram porque estão com medo de você, viu? Você está assustando os caras. O assessor parlamentar vai entrar na empresa, na fábrica, subir até a presidência e entregar na presidência da fábrica. Tá certo? É isso que vai ser feito. Esse é o endereço convocado. Lá, se ele não tiver, vai ser protocolado e deixado lá, ele está dado como convocado. Depois vai aparecer lá, a imprensa vai estar na porta da fábrica, com a polícia, esperando ele sair para convocá-lo aqui, não importa a hora. Vamos fazer assim, tá certo? Senão começa a ficar um pouco... a gente começa a tergiversar. É convocação. Então, primeiro, está em votação, em discussão, em primeiro lugar, dia 11 de junho, o representante da General Motors virá aqui espontaneamente prestar os esclarecimentos, já está acertado com a CPI. Indago, está em votação a desnecessidade de convocá-lo, uma vez que ele se concorda em vir espontaneamente. Os deputados que entenderem que não é necessária a convocação, permaneçam como se encontram. Aprovado, vamos aguardar a vinda, dia 11 de junho, do representante da General Motors. Dia 18 de junho, está em discussão o pedido de convocação a princípio, a não ser que a empresa se manifeste de modo diverso, do presidente da Ford e do presidente da Volkswagen, sob pena de condução coercitiva, para o dia 18 de junho, devendo todas as providências serem tomadas adredemente pelos nossos diligentes servidores. Está em discussão, aberta a palavra, para a convocação dos representantes da Ford, presidentes da Ford e Volkswagen para o dia 18 de junho. Está em votação, deputados que estiverem de acordo com a convocação, como se encontram, aprovado. Está agora em discussão a convocação do mais alto representante da Fiat do Brasil, sediado aqui na cidade de São Paulo. O mais alto representante, caso o presidente se encontre em outro estado, uma vez que a fábrica não está sediada aqui. Está em discussão para o dia 25 de junho a convocação. Está em discussão, está em votação. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a convocação do mais alto representante da Fiat em São Paulo, sob pena de condução coercitiva. Está em discussão o requerimento do deputado Oswaldo Virgínio, de que deveremos fazer uma comunicação já, a meu ver, a partir do dia 11 de junho, para as redes de televisão, principalmente as redes de canal aberto, Bandeirantes, Globo, Record, SBT, Rede TV, Cultura e Gazeta. As redes abertas. E também para os principais jornais periódicos, jornais de circulação diária, né? Estadão, Folha, Diário e assim por diante. E nós ficaremos de fazer essa comunicação por telefone, tá certo? Os deputados também que conhecerem repórteres, jornalistas desses meios, também poderão entrar em contato direto, caso, por exemplo, que eu farei. Tá certo? Então, está em discussão se esse é um caminho a ser tomado, já que a CPI é pública. Está em votação, deputados que estiverem de acordo, parece como se encontram, também aprovado. Hoje, então, ficou frustrada a realização dos atos de CPI, diante da não cooperação dos presidentes das montadoras. Está encerrada esta CPI e, na próxima reunião, nós vamos votar a prorrogação dos trabalhos por 60 dias. Acabou a CPI? Está encerrada a sessão desta CPI. E as visitas? As visitas? Vamos fazer também. Colocou a vez?